Boa noite, irmãos. O Ministério de Louvor cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Hebreus 13:15 diz assim: Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E é com esse versículo que eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a levantar as tuas mãos, a abrir a tua boca, aonde quer que você esteja agora, e num só corpo, num só espírito, num só mover de adoração, exaltar aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem toda a honra, toda a glória e todo o poder. De todo o teu coração, eu quero te convidar a adorar o nome do Senhor conosco, em nome de Jesus.
firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui gravando esse culto para o nosso culto de domingo. E é com o coração apertado de não poder estar junto com os irmãos, junto com a nossa equipe de louvor, junto com a nossa igreja, que é uma igreja alegre, uma igreja que está no coração de Deus. E eu tenho nessa noite uma palavra que vem do coração de Deus. Quando Deus chama o profeta Jeremias, Jeremias atravessava uma situação muito difícil. Israel passava por uma situação complicada, assim como nós estamos vivendo, né? E Deus chama Jeremias e fala para ele: olha, Jeremias, assim diz o Senhor, é Deus falando com Jeremias: olha, Jeremias, eu estou falando contigo, Jeremias, o seguinte,
Eu que fiz todas essas coisas. Eu sou o Senhor, o meu nome é o Senhor. E ele diz no versículo 3, clama a mim, Jeremias, e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Então nessa noite eu quero falar com a igreja sobre o poder da oração. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas a palavra de Deus diz que a oração é a chave que fecha as portas do inferno e abre as portas do céu. Precisamos acreditar no poder da oração. Assim como uma criança, ela precisa estar ao lado do pai nos momentos difíceis. A única saída para ela é o seu pai. Assim somos nós diante do nosso Deus. Nessa situação, nesses dias que estamos vivendo, dias difíceis, dias que o nosso país se encontra dividido, tantas opiniões diferentes, mas nós temos um Deus que está no controle de toda a situação. E eu quero dizer para você que Deus te convida a clamar por eles. Ele chama Jeremias e fala, Jeremias, clama a mim e eu vou te responder. Deus tem resposta para você. O nosso Deus é um Deus que ele não está, dormindo. A Bíblia diz que ele não dorme. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão entupidos e nem os seus ouvidos entupidos, nem suas mãos encolhidas, para que não possa nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Por isso ele fala no livro dos Salmos, Salmo de número 46, ele diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Vivemos dias angustiados. Estamos passando por um momento de tensão, mas nós temos aqui um Deus que cuida de nós. Nesse livro de Jeremias, Deus chama ele à responsabilidade. Deus está nos chamando à responsabilidade. Eu quero dizer para você que Deus tem segredo para desvendar nas nossas vidas. Nós somos a boca de Deus na terra. E o Senhor nos chamou para essa tarefa. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 8, Deus chama Moisés e fala, Moisés, peça que o povo faça um santuário para que eu possa habitar com eles. Deus tem prazer em estar ao nosso lado. Ele te convida nessa noite a orar. Nós encontramos na Bíblia um homem como Daniel, um homem super ocupado, um homem que tinha muitos afazeres, e Daniel 3 vezes ao dia orava ao Senhor. Eu quero dizer para você que a oração, ela fecha a boca do leão. A oração, ela abre o mar. A oração, ela desmancha cadeias, ela quebra laços. A oração, ela tem poder para fazer o impossível. Basta nós crermos. E nós estamos diante de uma palavra que Deus chama o profeta e fala, olha, clama a mim, Jeremias, e eu vou te mostrar coisas grandes. E eu quero dizer para a igreja nessa noite de domingo, não só para os membros da Concrivo, mas toda a família de Deus na face da terra, que ouve esta palavra, o nosso Deus, Ele quer cuidar de nós. Ele tem prazer em cuidar de nós. Ele tem prazer quando nós chegamos a Ele. Lá em Tiago diz que chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Quando nós damos um passo para o Senhor, com certeza Ele dá vários passos a nós. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou esperamos. Filipenses fala sobre isso, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais. E Ele nessa noite, Ele quer fazer muito mais por você. Basta você chegar a Ele. Chegai-vos a mim. Ele está te convidando nessa noite, chegue ao Senhor. Esses dias que nós não tivemos culto, esses dias que a gente está, cada um na sua casa, é momento da gente refletir o quanto é bom estar na casa do Senhor. Você que por algum motivo deixou de ir à casa do Senhor, de repente porque o seu pastor não te deu o valor merecido,
De repente, porque você não é reconhecido na sua equipe de louvor, ou no trabalho das irmãs, no trabalho dos homens. De repente você se decepcionou com algo. Mas Ele te convida nessa noite, clama a mim. Clama ao Senhor. Vem aos pés do Senhor. Ele te convida nessa noite. Ele lá no Salmo 118, no versículo, Salmo 118, versículo 17, Salmo 118, no versículo 17, ele te chama a responsabilidade. Aonde ele diz assim, o salmista diz assim, eu não morrerei, antes viverei, e cantarei as maravilhas que o Senhor nos tem feito. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Eu quero que você entenda uma coisa. Não é um vírus que vai fazer você morrer. Não, Deus tem projetos na sua vida. Cabe a você a se posicionar, a se colocar na posição pela qual o Senhor te chamou. Precisamos tomar, sim, cuidado, fazer a nossa parte, mas Deus nos chama para avançarmos. Levantai-vos e andai-vos. Deus não quer que ninguém acomoda. Parte para o seu alvo. Vai para cima do seu sonho. Vai para cima do seu chamado. Deus quer te usar. A Bíblia diz no versículo 23 do Salmo 118, ele diz assim, isso procede do Senhor. Tudo isso procede do Senhor. Isso não aconteceu por acaso. E o versículo diz, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Depois que nós compreendemos o propósito de Deus na nossa vida, nós podemos nos alegrar. A Bíblia diz que alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E Deus está te falando nessa noite. Clame a mim. Coloque seu joelho no chão. Comece a adorar o Senhor na sua casa, no seu trabalho, por onde você estiver andando. Louve ao Senhor. Deus tem maravilhas. Deus tem algo especial para a sua vida. Deus te chamou para um projeto grande. Deus não te chamou para mediocridade. Deus não te chamou, para que você fosse algo, que não tivesse nenhum valor. Você tem um valor. Você é especial para Deus. O Salmo 46, como eu disse aqui, ele tem os ainda. E de repente você está agarrado nos ainda. O versículo, parece que o versículo 4 do Salmo 46 diz que ainda, que os rios se levante, ainda que o inimigo se levante. Nós temos um Deus, nós temos um Criador, nós temos aquele que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Deus não iria nos fazer a imagem e a semelhança dele para sermos derrotados, para sairmos dessa envergonhada. Deus nos chamou com um propósito. E Ele, nessa noite, Ele quer realizar esse propósito na sua vida. Se você ler o livro de Abacuque, quando ele fala que ainda que a videira não floresça, ainda que os seus projetos aparentemente estejam frustrados, ainda que você não atingiu o alvo pela qual você se preparou, mas no livro de Abacuque, mesmo livro de Abacuque, no capítulo 2 de Abacuque, no versículo 2, o Senhor fala assim, Abacuque 2:2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Deus quer que você pegue a sua visão, aquilo que Ele colocou no seu coração, escreve bem alto, bem forte, bem grande, para que todos vejam que você tem sonhos, que você tem visão, que você foi chamado para uma grande obra. O Deus do impossível, é Ele que te chamou. Ele vai te capacitar nessa caminhada, nesses dias tão difíceis. Ele fala aqui, coloque a sua visão. Escreve a sua visão.
Deixa os outros ver que você tem visão, que você tem sonhos e que você tem projeto. O versículo 4 do capítulo 2, ele diz aqui: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Tenha fé, coloque em ação, coloque seus projetos em ação. Como eu disse aqui no Salmo 118, você não vai morrer, mas você vai viver e cantar. Você vai contar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Nosso Deus é um Deus de vitória. Nosso Deus é um Deus que, antes de começar um projeto, Ele já conhece o fim do projeto. Deus não iria dar o instinto a você. Deus não ia dar a você uma visão e lá na frente te deixar no vento. Não. Nosso Deus não nos deixa enganado. E a palavra de Deus diz aqui nesse salmo, nesse texto de Abacuque: escreve a tua visão. O que você está vendo em tudo isso? O que você está aprendendo em toda essa lição? Nos acontecimentos? Que aproveito você tem tirado dessa situação? Precisamos aprender uma lição nessa situação. O povo de Deus, quando caminhava pelo deserto, eles passaram por muitas provas. Mas isso serviu para que hoje nós estivéssemos aqui hoje contando essas maravilhas que Deus fez naquela caminhada. E nessa caminhada que nós estamos vivendo hoje, esses dias, aproveite, tire uma lição. Comece a falar para Deus. Tire mais tempo para orar. Reúne com a sua família. Ore. Peça a Deus vitória. Continue, na posição pela qual o Senhor te chamou. Não deixa nada roubar o seu sonho. Não deixa nada roubar a sua visão. Porque você é um escolhido de Deus. Nós precisamos entender que a Bíblia diz aqui no livro de Isaías, no capítulo 56 de Isaías, a palavra de Deus diz aqui no livro de Isaías, no capítulo 55, aliás, ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aproveite esses dias, busque o Senhor. Deus fala nessa noite para você: buscai enquanto se pode achar. Deixe o perverso o seu caminho. Não fica se orientando, não fica aí vendo a vida do ímpio. Não, deixe o ímpio o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. O pensamento do ímpio é totalmente diferente do nosso pensamento. Mas o Senhor fala aqui, no versículo 8, ele diz: porque os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos. Você jamais vai entender os pensamentos do Senhor. Os meus caminhos são muito mais altos do que os vossos caminhos. Como nós lemos aqui no Salmo 118, isto foi o Senhor que fez e é maravilhoso aos nossos olhos. Precisamos entender que tudo isso tem um propósito. Está no propósito de Deus. Está no projeto de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nós precisamos entender isso. E como eu disse aqui, eu quero que você tire um aproveito. Você que está desviado, que está em casa por muito tempo, não tem mais prazer em estar na casa do Senhor. Eu te convido nessa noite a você a reatar com Deus, a reconciliar com Deus. Volte para o Senhor. Ele te convida essa noite: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. De repente tudo está dando errado para você. Você não tem alegria, você não tem paz, a família vai mal, as finanças vão mal, a saúde vai mal, mas Ele te convida: vinde a mim, clama a mim, dobre o seu joelho. Eu quero te dizer nessa noite sobre o poder da oração. Como eu disse aqui, a oração, ela move a mão de Deus.
Deus pode mudar todo o universo somente para responder a sua oração. Eu quero que você creia nisso. Você que já não tem mais prazer em orar, você que não jejua mais, você que não tem prazer nenhum em ler a palavra, eu te convido nessa noite a aproveitar esses dias. É dias para nós refletirmos a nossa caminhada. Eu quero dizer para você que Deus é um Deus poderoso. Deus é o Deus que muda qualquer situação. Só depende de você dar o primeiro passo. Ele te convida nessa noite. Ele te convida a chegar a Ele. Chegai-vos a mim. Eu quero nessa noite fazer um convite. Você que está fora dos caminhos do Senhor. Você que já foi usado pelo Senhor. Você que já foi ministro de louvor. Você que já foi um pregador. Você que deixou, de lado o projeto que Deus tinha com você. Eu te convido nessa noite. Eu quero orar por você. Eu te convido nessa noite a voltar a Deus. Eu quero te convidar a você reconciliar com o Senhor. Ele não leva em conta esse tempo, não. Mas Ele quer que você, a partir de hoje, faça uma nova etapa da sua vida. Ele te convida a chegar a Ele. Eu te convido, você aonde está, curvar a sua cabeça. Eu te faço um convite. Você que quer aceitar Jesus como Salvador. Você que nunca tomou essa atitude. Você que é filho de cristão. Você que conhece a palavra, mas nunca decidiu a se entregar ao Senhor. Eu te convido. Nós estamos vivendo os últimos dias. E o Senhor te convida hoje. Hoje Ele te convida e Ele chama. Vinde a mim. Ele diz no livro de Hebreus que se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu te convido nessa noite a você tomar uma decisão. E eu quero orar com você nessa noite. Orar pela salvação da sua alma. Eu quero que você nessa noite curva sua cabeça, feche seus olhos. E nós vamos orar. Eu quero orar para que Deus escreva o seu nome no livro da vida. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor para que Ele possa, escrever o seu nome. Ore comigo, feche seus olhos. Nós te rendemos graças, Senhor, pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã. Por essa pessoa, Senhor, que por algum motivo, Senhor, abandonou, Senhor, o seu ministério, o seu chamado. E hoje, ó Pai, ele se encontra, ó Pai, com o coração, Senhor, contrito, pedindo, Senhor, mais uma chance, mais uma oportunidade. E eu sei que o Senhor é o Deus das oportunidades. Ó Pai, aceita, Senhor, esta oração. Aqueles, ó Pai, que nunca, Senhor, tomaram essa decisão, mas hoje, depois dessa palavra, depois dessa situação que nós estamos vivendo, ele reconhece que realmente tudo provém do Senhor. Oro por essa pessoa, pedindo ao Pai que escreve, Senhor, esse nome no livro da vida, para que naquele grande dia, Senhor, nós possamos encontrar na glória. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Nós não entendemos, ó Pai, os seus planos, não entendemos o seu projeto, mas a palavra diz aqui no livro de Isaías que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Você nunca vai entender. Você nunca vai entender os caminhos do Senhor. Mas Ele te convida nessa noite a você se lançar nessa caminhada. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará.
Brevemente nós estaremos na nossa igreja novamente, para nós fazermos o nosso culto de adoração. E eu te convido a estar conosco para prestar, um culto de adoração. Eu quero que você entenda que nós não temos nenhum mérito para sermos salvos. A nossa salvação, ela vem somente pela graça. Precisamos entender que os nossos méritos jamais nós vamos ser salvos por eles, mas sim pela graça do Senhor. E hoje Ele quer te receber. Ele quer que você entenda que Ele quer você. Não porque você é bonzinho, não, é porque você acredita na graça do Senhor. Eu te convido nessa noite a tomar essa decisão junto conosco. E assim que tivermos com a nossa igreja aberta, eu te convido para vir cultuar conosco. A nossa igreja é a comunidade cristã Cristo Vive, no bairro de Santa Luzia, Rua Alcides Paiva Campos, número 40. Eu te convido a nos prestigiar com a sua presença. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando no seu coração e que esta palavra gere em você frutos eternos para a glória do Senhor. Eu quero orar agora junto com a igreja, terminando esse culto, dando graças ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por esta igreja que o Senhor colocou, Pai, por esse ministério que o Senhor colocou na nossa responsabilidade. Te louvo, meu Deus, pela vida de cada irmão. Te louvo, meu Deus, pela vida dos nossos obreiros, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Deus. É a oração que eu faço nessa noite, em nome de Jesus. Receba agora a bênção, levante suas mãos, receba a bênção apostólica e que o amor de Deus Pai e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doce consolação do Espírito Santo de Deus seja contigo e com todo o povo de Deus na face da terra. Todos digam junto, amém, está terminado, em nome de Jesus.